Bom, legal. Então, só fazer a introdução aqui, porque a gente começou a gravar. Então, assim, a outra pauta da nossa reunião de hoje é a apresentação da pesquisa que resultou no trabalho de conclusão do curso de Mariana na graduação em Direito. Tá? Então, vou passar a palavra para Mariana para ela fazer a apresentação dela. No final, a gente faz um debate, tá, Mariana? Certo, obrigada, professor. Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Eu acredito que seja uma janela, né? E é pelo. Vocês estão conseguindo ver os slides? Tá carregando aqui. Vai começar. Pronto. Apareceu? Apareceu sim. Pronto. Bom, então, como o professor Luciano estava explicando, esse projeto é o projeto do meu TCC, mas que antes mesmo de eu apresentar meu TCC, eu participei do ENAJUS, que é o Encontro Nacional da Justiça, que estuda essa parte de justiça e administração da justiça, e o título que teve a nossa pesquisa, né, a minha pesquisa junto com o professor, em orientação com o professor Luciano Caíde, teve como título o Conselho Nacional de Justiça e a eficácia da política de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição. Um estudo de caso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Então, basicamente, a gente buscou analisar qual tem sido a eficácia de uma determinada política do CNJ nesses dois tribunais, aqui do nosso estado, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. E aí, a priori, para tentar situar um pouco mais eu gostaria de explicar um pouco sobre a questão da relação do judiciário e as políticas públicas. E aí eu trouxe aqui o conceito para Silva e Florencio do que seriam as políticas públicas. Eles dizem que são ações do Estado que vão estar voltadas para concretizar a atuação dos conteúdos normativos constitucionais, que vão nortear as decisões políticas. Ou seja, as políticas públicas, de uma forma geral, elas estão relacionadas com o que nossa Constituição institui, com os nossos direitos fundamentais, né, que constam na nossa Constituição, e já há diversos doutrinadores e pesquisadores interessados no assunto que dizem que as políticas públicas, elas também podem ser criadas pelo Poder Judiciário, porque até então, há algum tempo atrás, essas políticas públicas, basicamente, elas eram mais enfocadas no âmbito do poder executivo, do âmbito do governo, né? Acredito que todo mundo aqui já deve ter escutado muito sobre esse tema por parte do governo. Só que o Poder Judiciário, enquanto um poder independente, que, enfim, tem sua independência, sua autonomia, ele também é um formulador de políticas públicas para o próprio judiciário, para o seu próprio poder, né? Para os seus próprios tribunais. Então, é importante a gente entender essa questão da relação do Poder Judiciário com as políticas públicas por esse motivo. E aí, eu trouxe também o conceito do que seriam essas políticas públicas judiciárias, que também podem ser denominadas de políticas judiciárias, né, que são as políticas públicas implementadas no âmbito do Poder Judiciário. Elas são políticas que vão coordenar e enfrentar os diversos problemas sistêmicos do Poder Judiciário, que são basicamente o quê? A ineficiência que a gente encontra diante dos tribunais do nosso país, a dificuldade do acesso à justiça, que muitas partes sofrem, né, nesse processo de tentar, por exemplo, ajuizar a ação, de não ter tanto acesso a esse judiciário, a morosidade sistêmica, que é um problema que a gente escuta muito, reclamações, né, de que a justiça é lenta, que a justiça não é eficaz. E, enfim, essas políticas públicas, elas vão ser instituídas para tentar enfrentar esses principais problemas que o Poder Judiciário enfrenta de uma forma geral. Então, a finalidade principal delas seria o quê? Elas vão ser instituídas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, isto é,
o Poder Judiciário ele precisa resolver os conflitos que lhe são apresentados pela sociedade, pelas partes que vão ao Judiciário. E aí, como ele precisa resolver isso, o ideal é que ele faça isso da melhor forma possível, isto é, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz, de forma que as partes que estão ali pleiteando uma decisão judicial, né, elas, o interessante é que elas recebam uma prestação jurisdicional, né, uma resposta do Estado que tenha uma eficácia na vida delas, que sejam eficazes. Então, aqui, como enfrentamento dessa questão das políticas públicas, eu também pontuo que hoje a estrutura do nosso Poder Judiciário ela é bastante fragmentada, e aí a gente verifica que os diversos tribunais, eles basicamente são isolados uns dos outros, e isso dificulta uma implementação de políticas públicas de uma forma coesa e, ao mesmo tempo, de forma unívoca para todos os tribunais, e, inclusive a tese do professor Luciano. Então, feita essa breve introdução, o que acontece? A emenda constitucional de número 45 de 2004, ela instituiu o princípio da duração razoável do processo como um direito fundamental para as partes do processo, né, das pessoas, dos jurisdicionados, que são as pessoas que vão para a justiça para pleitear alguma decisão, alguma resolução de algum problema. E, nesse sentido, ela instituiu o Conselho Nacional de Justiça. Ela criou o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, como um órgão que, dentre suas atribuições, ele vai ter a de planejar políticas públicas judiciárias para todo o Poder Judiciário brasileiro. E aí, nesse sentido, dentre essas políticas públicas do CNJ, o meu trabalho, ele buscou enfocar a Política Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição, que foi uma política implementada em 2014, né, a partir de 2014, justamente diante de uma situação de grande congestionamento, de lentidão do primeiro grau de jurisdição, que recebia muito mais processos do que o segundo grau, que é a outra instância que a gente tem dentro dos tribunais, e que, ao mesmo tempo, recebia bem menos recursos para poder trabalhar. Então, essa política de atenção prioritária ao primeiro grau, ela vai ser instituída pelo CNJ para todos os tribunais brasileiros, e o objetivo principal dela vai ser o de tentar equalizar a distribuição de recursos orçamentários, patrimoniais, de tecnologia da informação e de pessoal entre o primeiro e o segundo grau. Então, assim, qualquer dúvida vocês podem falar, mas basicamente o que acontece é, como a gente tinha um sobrecarregamento do primeiro grau em detrimento do segundo, né, que o primeiro grau é a instância que mais recebe processo, é a instância que primeiro recebe o processo, e aí, caso as partes se sintam insatisfeitas com aquela decisão que foi proferida, elas podem recorrer em grau de segundo grau, para o segundo grau. Então, como esse primeiro grau, ele, segundo os levantamentos feitos à época, ele estava muito sobrecarregado, ele estava recebendo muito mais processos do que o segundo grau, foi instituída essa política para tentar fazer com que os tribunais dividissem os recursos que eles recebiam, os recursos orçamentários, e, ao mesmo tempo, também a quantidade de servidores envolvidos dos tribunais, dividissem de forma proporcional para o primeiro grau e o segundo grau. E aí eu trouxe até aqui 2 gráficos que demonstravam, à época que essa política foi instituída, essa desproporcionalidade, né? O primeiro grau, segundo o gráfico 1, ele concentrava 90% dos processos judiciais. Então, enquanto que o segundo grau, apenas 10%. E, além disso, segundo o relatório da Justiça em Números também, o primeiro grau ele recebia uma média de 60% dos processos que chegavam para o judiciário anualmente, enquanto que o segundo grau só recebia 40%. Então, a tendência
era de que o primeiro grau ele estava congestionado e que ele continuaria a receber muito mais processos e isso geraria uma situação insustentável. Bom, como justificativa da escolha dessa política para ser o estudo do meu projeto, do meu TCC, aqui eu elenco que foi justamente pelo fato dela ser uma política que possui um caráter inovador e que propôs uma revolução na cultura de gestão dos tribunais. Porque o que acontecia? Os tribunais, eles dão a palavra final de como eles distribuem o orçamento que eles possuem e também a questão de recursos humanos. Eles que gerem essa questão. E aí, essa política de atenção prioritária que foi instituída pelo CNJ busca dar uma atenção mais favorecida ao primeiro grau, no sentido de que, como o primeiro grau ele possui maior congestionamento, ele recebe muito mais processo do que o segundo, então, pela política, ele deveria ter uma atenção maior, ele deveria receber, proporcionalmente às suas demandas, mais recursos humanos, maior distribuição de recursos humanos e também de recursos financeiros. Então, essa política ela vai impor também medidas concretas que vão impactar a distribuição de recursos humanos e financeiros dos tribunais. Ela é extremamente inovadora, eu trouxe até aqui no slide algumas outras políticas. E aí, por esse caráter inovador dessa política, em especial, a gente escolheu utilizá-la na minha pesquisa, né? Aqui eu trouxe, por exemplo, a política de conciliação, a do PJE, que, enfim, não tiveram tanta repercussão e não foram tão impositivas como a política de atenção prioritária. E por isso que a política de atenção prioritária é a que mais tem sido resistente, né? A que mais tem recebido resistência dos tribunais para ser implementada. E aí, como questões de pesquisa que foram levantadas, foram duas, que são as seguintes. A primeira, os comitês gestores regionais da política de atenção prioritária, o primeiro grau de jurisdição, eles têm apresentado efetivo funcionamento, porque em cada tribunal, segundo a política, o tribunal ele precisa instituir um comitê gestor regional que vai ser o responsável por gerir e implementar essa política no âmbito do referido tribunal, em âmbito regional. Então, a pesquisa, ela tentou verificar se esses comitês gestores regionais dessa política, desses dois tribunais que a gente enfocou, né, que foi o TJ e o TRT, se esses comitês, eles têm apresentado um efetivo funcionamento. Ou seja, se esses comitês, eles têm se reunido, se eles têm deliberado a respeito das diretrizes, de como vão implementar essa política em âmbito regional, né? Afinal, a política, ela é de 2014, então já faz bastante tempo que ela formalmente foi implementada, e aí todos os tribunais precisam implementá-las no âmbito regional. E aí, como segunda questão de pesquisa, que também foi levantada, foi a seguinte: as deliberações desses comitês, tanto do TRT como do TJ, elas têm sido implementadas pela alta administração dos tribunais, porque a gente precisou entender se, apesar dessas reuniões, da existência desses comitês, até que ponto esses comitês eles possuem voz perante a presidência e a alta administração dos tribunais, visto que o próprio presidente e a própria administração é quem dá a palavra final dessas questões relativas aos orçamentos e às questões de recursos humanos. Então, a política, ela objetiva que os tribunais eles façam uma distribuição proporcional de recursos humanos e de recursos financeiros entre o primeiro e o segundo grau, dentro do tribunal. Mas, até que ponto essa política e esses comitês têm sido, de fato, escutados pela administração dos tribunais, já que só por meio da administração que eles podem, sim, ter suas deliberações atendidas. E aí, como objetivo geral, o trabalho ele teve o de verificar a eficácia da política de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição do CNJ, no TJRN e no TRT da 21ª Região,
E como objetivos específicos, nós tivemos os seguintes: o de estudar a trajetória de implementação dessa política no TJRN, no TRT 21, além de tentar compreender quais são as resistências e os entraves apresentados por esses dois tribunais para a eficácia dessa política pública, e também o de investigar a percepção dos membros dos comitês gestores regionais do TJRN e do TRT da 21ª Região. E aí eu trouxe aqui um infográfico para demonstrar a estrutura judiciária desses dois tribunais, que, pela classificação do CNJ, são considerados como de pequeno porte, mas isso de forma alguma retira a importância de se haver essa distribuição, né? Aqui justamente dá para perceber que a estrutura de cada um dos tribunais envolve um quantitativo bastante significativo de servidores, de comarcas, de varas, de estruturas. E quanto à classificação, a pesquisa ela pode ser classificada como do tipo descritiva, tendo em vista que tentou correlacionar quais são as relações entre as variáveis envolvidas nessa problemática da eficácia da política, bem como exploratória, tendo em vista que, após a realização dos estudos e das pesquisas, foi verificado uma outra agenda de estudos, né? O problema ele é muito mais complexo do que a gente pensava. Além disso, quanto às questões das técnicas utilizadas, nós elencamos aqui duas. Primeiro, a gente realizou a coleta e análise documental e também, posteriormente, realizamos entrevistas semi-estruturadas com diversos membros e ex-conselheiros do CNJ. Então, explicando melhor essa questão da metodologia. Quanto à coleta e análise documental, a gente analisou as atas das reuniões desses comitês gestores regionais, que precisam periodicamente estar sempre se reunindo e deliberando sobre a política. Além disso, analisamos o pedido de providências que foi apresentado ao CNJ para que o TJRN fosse provocado a implementar de fato essa política, né, tendo visto que a Associação dos Magistrados tinha verificado que ainda não tinha sido feito nada por parte do tribunal, e também o procedimento de controle administrativo, que foi apresentado ao CNJ também, por parte da Associação dos Magistrados do TRT da 21ª Região, no mesmo sentido desse pedido de providências do TJ, e também foram analisados os dados do programa Justiça em Números, do CNJ, que é aquele programa que traça todo o quantitativo de processos que chegam, que são arquivários, que também traça a questão do orçamento, de distribuição do orçamento para os tribunais, pelas instâncias, enfim, traça um panorama geral do judiciário, anualmente. E, no caso das entrevistas semi-estruturadas, nós realizamos elas por meio de videoconferência, tendo em vista a pandemia. A duração média foi de 50 minutos por cada entrevista, e foram entrevistados 4 ex-conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e alguns membros dos comitês gestores regionais do TJRN e alguns membros do Comitê Gestor Regional do TRT. Eu trouxe aqui um quadro que explica um pouco melhor quem foram esses entrevistados. E aí, vejam que dos 4 ex-conselheiros do CNJ, 3 entrevistados, eles foram coordenadores do Comitê Nacional que estabeleceu essa política para todos os demais tribunais, para todos os tribunais brasileiros, e também um deles foi o conselheiro da primeira composição do CNJ, que trouxe essa questão da visão de como foi a criação do CNJ e seu estabelecimento, sua consolidação enquanto instituição. E os demais foram membros do Comitê Gestor do TJRN e do TRT, incluindo tanto magistrados como servidores, que compõem esses comitês. E agora, quanto à questão dos resultados de discussão, eu vou dividir. Primeiro eu vou falar do TJRN e posteriormente do TRT. Em relação ao TJ, ficou evidente pela fala dos entrevistados que o Comitê Gestor Regional,
que foi instituído no âmbito do TJRN, ele é meramente pro forma, ou seja, ele existe somente no campo formal, das formalidades. Ele não tem tido tanta eficácia nesse sentido, não tem se reunido, não tem tido um funcionamento efetivo. Inclusive, no ano passado, até o final do ano, não tinha havido nenhuma reunião, até a finalização do TCC, inclusive, não tinha havido nenhuma reunião durante o ano. E aí, até depois, acho que foi no mês de dezembro, eu verifiquei no site oficial que teve uma reunião, depois que houve um pressionamento do CNJ contra o tribunal. E aí, pela fala dos entrevistados, pelo relato deles, né, que a gente verificou nas entrevistas, que eu verifiquei nas entrevistas, também ficou evidente que há uma ausência de abertura do comitê com a presidência do tribunal. Porque, como eu havia explicado, o comitê, ele tem o seu funcionamento autônomo, mas ele precisa levar essas questões para a presidência, que é quem decide, ao final, se as suas deliberações elas vão ser implementadas ou não, se as deliberações desse comitê, para tentar distribuir recursos humanos e também recursos orçamentários entre o primeiro e o segundo grau, de forma, né, proporcional, se essas deliberações vão ser implementadas ou não. Então, quem dá a palavra final é a própria presidência do tribunal. E aí, pela fala, a gente verificou que eles não têm tido tanta abertura e, na verdade, não têm nem tido um efetivo funcionamento, porque no próprio ano passado eles não se reuniram, né? Só se reuniram ao final do ano. E, além disso, foi verificado que, quanto ao pedido de providências que foi apresentado ao CNJ, foi verificado um descumprimento do acordo que o próprio tribunal havia pactuado com a Associação dos Magistrados perante o CNJ, de modo que eles tinham concedido um prazo, né? O CNJ concedeu um prazo de até dia 30 de julho de 2020, do ano passado, para que o tribunal ele implementasse esse acordo, que seria o quê? Distribuição de recursos financeiros, de forma a favorecer o primeiro grau, né? Que seriam destinados parte dos recursos financeiros que hoje vão para o segundo grau, seriam destinados para o primeiro grau, e aí foi descumprido esse acordo. Além disso, também, o plano previa a posse de alguns servidores, e enfim, em favorecimento do primeiro grau também. E aí esse prazo foi descumprido, de modo que foi preciso que se aprazasse uma nova audiência de conciliação perante o CNJ. E aí, assim, o que é bem criticável, porque desde 2014 que essa política ela é vigente, então o tribunal teve todo esse período e até então ficou bem evidente que eles ainda não tomaram nenhuma medida nos termos da própria política de priorização. E quanto... Sim, inclusive, pelo relatório do Justiça em Números, houve um aumento da desigualdade na distribuição orçamentária entre os dois graus, em desfavor do primeiro grau, do ano de 2018 para 2019. E quanto ao TRT, a gente verifica que a situação ela também deixa muito a desejar, apesar de que é diferente. A gente verifica pelo relato dos entrevistados, pela consulta das atas, que no TJRN eles não têm nem se reunido, basicamente. Enquanto que no TRT foi verificado que os membros eles têm se reunido na comissão, no comitê, mas as reuniões elas têm sido tão somente para chancelar as propostas orçamentárias que o próprio tribunal propõe. Então, pelo teor das atas, pelo teor do relato deles, foi verificado que eles não têm deliberado no sentido do que propõe a resolução. Inclusive, houve uma previsão de calendarização das reuniões, conforme prevê a resolução da política, mas não tem havido cumprimento dessas previsões de calendarização por parte do tribunal.
um outro aspecto que chamou a atenção pelas entrevistas foi que os entrevistados eles explicaram que a gestão atual, né, na data das entrevistas, que foi no ano passado, a gestão atual ela aparentava dar maior abertura para eles, enquanto membros do comitê gestor, desse comitê gestor. Mas isso, como a gente verificou que não houve uma implementação das diretrizes da política, isso, apesar de ser um fator bastante importante, não foi determinante para que a política ela tivesse sua eficácia, né? Pelo contrário, a gente verificou que a política ela tem sido prejudicada em sua eficácia. E aí, quanto ao procedimento de controle administrativo que foi apresentado ao CNJ pela Associação dos Magistrados, visando provocar o tribunal para implementar essa política, o que foi bastante curioso perceber que eles firmaram um acordo perante o CNJ, mas que não efetivou a redistribuição de pessoal do segundo para o primeiro grau. A priori, de início, a Associação dos Magistrados ela tinha uma proposta de redistribuição de recursos financeiros, transferindo parte desses recursos do segundo grau para o primeiro grau, né, da segunda instância para a primeira instância, mas o acordo não efetivou redistribuição alguma de recursos financeiros, e aí, em relação à redistribuição de pessoal, também não ficou tão evidente essa redistribuição conforme as diretrizes da política, porque não tem nas cláusulas do acordo essa redistribuição, mas, pelo contrário, eles conseguiram colocar alguma outra solução que, enfim, trazia de fora do tribunal outros servidores por meio de sessão para tentar reduzir esse congestionamento do primeiro grau. E, além disso, a gente verificou, inclusive, um aumento da taxa de congestionamento do primeiro grau do último ano e também a grande desproporção na distribuição orçamentária de pessoal entre os dois graus. Um outro aspecto importante, também bem curioso, foi que nesse acordo eles instituíram uma cláusula de que a própria Associação dos Magistrados não poderia provocar o tribunal, solicitando novamente que eles implementassem a política, exceto se ficasse aprovado a criação de novos cargos. Enfim, que também é bem criticável. E aí, de uma forma geral, a gente verifica que esses comitês gestores regionais, tanto do TJ como do TRT, eles têm existência meramente pro forma, isto é, somente no campo formal, mas não tem tido um efetivo funcionamento para implementar essa política, né, e suas diretrizes. E aí, isso também demonstrou para a pesquisa que o ambiente interno desses tribunais ele é pouco democrático, o que compromete a própria governança colaborativa, que é um princípio estabelecido pela política pública de priorização, para que todos os servidores e magistrados, de forma coletiva, deliberem sobre as questões de gestão do tribunal. Outro aspecto também que ficou visível e evidente foi a baixa abertura dos comitês perante a presidência dos tribunais e também essa necessidade de que a presidência ela precisa aprovar essa atuação dos comitês, né? Não só aprovar, mas também concordar com a atuação dos comitês. E, enfim, ou seja, o comitê ele fica totalmente à mercê da gestão que está no momento, né? E também ficou evidente as dificuldades de fiscalização do cumprimento da política de atenção prioritária pelo CNJ, porque nos dois casos o CNJ ele foi provocado, mas em nenhum dos casos, até o momento, nós tivemos uma solução efetiva de implementação da política. E aqui também é importante deixar registrado, como registro de pesquisa, que houve a recusa, eu recebi a recusa de 2 membros
que compõem o comitê gestor do TJRN de participar dessa entrevista que eu estava realizando, sob a justificativa de que eles nada teriam a acrescentar com a minha pesquisa, porque, segundo eles, me informaram, eles disseram que no TJRN, até aquele momento que eu estava falando com eles, nada tinha sido implementado em favor dessa política. Então, foi uma limitação para a nossa pesquisa, para a minha pesquisa, porque eles não participaram da entrevista. E aí, enfim, são dois membros que não participaram e que poderiam contribuir bastante, né? Mas, ao mesmo tempo, mostrou o indício de que a pesquisa, de que a política ela tem tido sua eficácia prejudicada no TJRN também. E aí, outro aspecto também foi a limitada transparência quanto ao acesso das atas. Inclusive, no TJ, foi preciso o cadastro de uma manifestação perante a ouvidoria para que eles disponibilizassem as atas das reuniões, né? Que é também um dispositivo que vem previsto na resolução que regula essa política pública, mas que não estava sendo cumprido. Então, por fim, como conclusão e assim, como alternativas a essa problemática verificada, conclui-se pela necessidade de fortalecimento da atuação dos comitês gestores regionais, sobretudo nesses 2 tribunais foco de pesquisa, e também a necessidade de desenvolvimento de ferramentas por parte do CNJ que obriguem, né, o cumprimento das suas resoluções normativas, que têm caráter de força, caráter de lei, caráter vinculante, mas que muitas vezes não têm sido cumpridas. E também a necessidade de se instituir a governança colaborativa. Aqui eu trouxe algumas referências e eu agradeço bastante a atenção. Obrigado, Mariana. Foi excelente, bem tranquila. Eu vou fazer assim, eu vou interromper a gravação, porque daí, de repente, a gente pode até disponibilizar depois a apresentação com o vídeo, né? Pronto. Tá?